Olá, esta é mais uma aula do nosso curso Saberes Docentes, Ensino de Geografia e Formação de Professores, que é parte do programa de pós-graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Dando continuidade aos nossos debates, nesta aula nós vamos tratar da tradição crítica, ou, como colocado aqui, dessa ideia de uma tradição de uma geografia escolar dentro de perspectivas críticas, uma vez que não havia uma única ideia ou uma única concepção metódica para pensar esse conceito que vai ser central no debate aqui, travado. Né? Acho que é fundamental neste contexto também entender que o debate da análise dessa tradição, assim como a gente tem feito nas tradições anteriores, ele envolve dois grandes conjuntos ou duas grandes dimensões. Né? E esta articulação entre a dimensão política, econômica e social e a dimensão epistemológica tem sido o movimento e o caminho de método que nós temos assumido no debate do entendimento destas tradições da geografia escolar no Brasil. Então, aqui também nesta aula, nós vamos tentar discutir como essa dimensão, como a dimensão política, econômica e social está imbricada na dimensão epistemológica e como só é possível entender as transformações conceituais, metódicas da geografia no interior de um movimento de contexto, e que é um contexto bastante complicado, que é este que a gente vai verificar no final da década de 60, começo da década de 70 no Brasil. Do ponto de vista político, econômico e social, nós estamos falando efetivamente de uma geografia, já de um momento de um movimento de transformação de geografia que surge num momento difícil da história brasileira, que é um momento de ampla repressão com o golpe militar de 1964 e que resultou numa série de repressões físicas, psicológicas, repressão contra os movimentos sociais, repressão contra a ciência, repressão contra as humanidades, e isso vai resultar de uma das páginas mais terríveis da história do Brasil, do qual não é possível desconectar os processos que a gente vai verificar no caso da geografia escolar. Então, dentro de todos os aspectos nós podemos abordar o debate sobre o impacto da ditadura militar sobre a dinâmica social brasileira, eu queria chamar atenção para aquilo que efetivamente ocorre no campo educacional. Acho que é importante dizer, né, que os Estados Unidos tiveram uma participação efetiva nos golpes militares, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, porque tinham também por base um projeto, um modelo de desenvolvimento e que passava por uma reforma nas dinâmicas educacionais, principalmente de uma lógica de educação vinculada à lógica tecnicista. Então, parte desta lógica que vai ser difundida no Brasil a partir da década de 70 vai se consolidar a partir daquilo que ficou conhecido como os acordos MEC-USAIDs, assinados no final da década de 60, década de 70, e esses acordos estão, de alguma maneira, expressos em duas grandes legislações, acho que a primeira, a Lei 5440 de 68, que vai produzir a reforma universitária com uma série de transformações no ambiente universitário, o fim das cátedras, a reorganização dos departamentos, uma série de elementos importantes, e a Lei 5692 de 71, que vai resultar sobre a educação básica, com uma grande reforma. Né? É importante dizer que todas estas transformações estão baseadas naquilo que ficou conhecido como a teoria do capital humano. Acho que há um texto bastante importante do professor Gaudêncio Frigoto, A Produtividade da Escola Improdutiva, que é um dos textos importantes de análise de como a teoria do capital humano vai hegemonizar os debates educacionais pós-década de 70, e isto vai resultar numa série de transformações. Né? Acho que é importante ressaltar que a concepção da teoria do capital humano ela tem a ver com esse atrelamento direto entre educação e desenvolvimento econômico, e principalmente numa perspectiva de que um modelo de educação pautado na produção técnica, esvaziado de reflexão crítica, esvaziado de humanidades, é o modelo mais assertivo para pensar desenvolvimento econômico. Então, esta é um pouco a ideia que vai se colocar também. Além disso, o que a gente tem é uma expansão da rede pública sem o devido acompanhamento dos investimentos, que gera um processo bastante evidente de precarização, e um estímulo, principalmente no ensino superior, à iniciativa privada. Então, a gente vai ter, é interessante perceber que quando a gente olha os dados, por exemplo, das matrículas entre instituições públicas e privadas nesse contexto, é possível perceber que exatamente no contexto
do golpe militar, você tem o inverso desta curva, ou seja, se até a década de 1960 a maioria das matrículas no Brasil estavam em instituições públicas, a partir da década de 60 isso inverte e aí hoje a gente tem mais de 75% das matrículas sendo oferecidas em instituições privadas e um pouco menos de 25% nas instituições públicas. Então, dentro desse contexto, quando a gente olha e dá um zoom especificamente para a Lei 5.692/71, que a gente vê é um processo de reorganização da educação básica, que passa agora a ser dividido em primeiro e segundo graus, com um processo de, em certa medida, de instrumentalização, de tecnificação, principalmente do segundo grau, com uma obrigatoriedade de disciplinas como desenho técnico, para dar essa ideia de que o segundo grau já seria suficiente para formar a profissão, para formar o profissional. Há uma substituição da geografia por estudos sociais, um esvaziamento desse debate reflexivo e crítico da geografia. Há a lógica de formação de professores a partir dos chamados cursos rápidos, as licenciaturas curtas, com uma série de impactos e a difusão do livro didático como o principal recurso, ou como o único recurso em muitos casos. Queria chamar a atenção para esse elemento da formação dos cursos rápidos e a construção das licenciaturas curtas. Muito dos preconceitos que hoje os cursos de licenciatura sofrem estão diretamente vinculados com esse modelo de licenciatura curta posto em prática pelos militares na década de 60 e 70. Queria destacar aqui, por exemplo, as críticas que o professor José Bueno Conte faz, um texto publicado no Boletim Paulista de Geografia, no qual ele vai exatamente demonstrar que a adoção da licenciatura curta, ela significa uma ruptura entre ensino e pesquisa, que era um dos princípios defendidos pela geração da década de 30, a geração clássica da geografia. E aí você tem efetivamente uma precarização da formação desse professor que não é pensado mais como um pesquisador, mas simplesmente como um transmissor de conhecimento. Vale ressaltar que parte importante dos cursos públicos de geografia, das universidades públicas, se recusaram a adotar as licenciaturas curtas e foram, nesse sentido, grande resistência a esse processo. Inclusive, parte do processo de renovação tem a ver com os ataques que a geografia sofreu, principalmente vinculado a essa separação entre bacharelado e licenciatura e a tentativa de impingir a licenciatura curta em todos os cursos, né? Uma crítica semelhante é feita pelo professor Manuel Seabra em um texto posterior, demonstrando que se perde quando se adota essa perspectiva esvaziada de licenciatura, né? Esvaziada da relação entre pesquisa e ensino, e o quanto isso, aceitar este processo, é reconhecer que há também uma separação entre conhecimento científico e ensino. O professor Ariovaldo, em texto mais recente, vai já falar dos impactos deste modelo de formação de professores, desta lógica da licenciatura curta, sobre a prática e sobre que docente está se formando. E aí a ideia de um docente que é dependente dos materiais didáticos, pouco reflete sobre os conteúdos, pouco reflete sobre a sala de aula e passa alguém que o tempo todo está demandando treinamentos técnicos, alguém que está o tempo todo sendo tutelado pelas agências de poder, e acho que esse é um elemento importante para a gente imaginar que os impactos da lógica de formação de professores postos em prática na ditadura militar são impactos que nós verificamos até hoje na dinâmica da escola pública no Brasil, e acho que esse é um tema que a gente precisa retomar quando formos falar da tradição neoliberal de geografia. Então, portanto, o que a gente, do ponto de vista dessa dimensão social, econômico, política, a gente está diante, portanto, de processos que resultaram na precarização da formação docente, na ruptura entre ensino e pesquisa e na diminuição dos debates teórico-metodológicos. E aí você tem uma série de elementos que chamam a atenção de uma tentativa de esvaziar algumas conquistas que tinham sido feitas ainda pela geração clássica da geografia. Se a gente lembra quais eram os princípios que eles defendiam, esses princípios estão diretamente sob ataque nesta lógica militar. Com isso, ou seja, como resposta a esta transformação, esses ataques sofridos pela ditadura militar, você tem uma transformação também do ponto de vista epistemológico, né? Há uma crítica a esta geografia que vem sendo feita. Então, apesar dos avanços que a gente já verificou, essa geografia ainda é pensada numa relação
que o Rui Moreira vai chamar de natureza, homem, economia. Essa é uma relação fragmentada que pouco pensa o movimento, mesmo que a gente tenha visto na obra do Monbeg o movimento sendo colocado ali, mas ainda você tem uma geografia reafirmada pelos militares, que é uma geografia não dos complexos geográficos, mas nos fatos. Nos fatos. É uma geografia diretamente sob o domínio do Estado ainda, e a gente verificou que, por exemplo, nas obras do Delgado de Carvalho e do Haroldo de Azevedo, esta relação com uma ideia de Estado é muito forte, com o nacionalismo muito forte, e para essa geração da década de 70 não faz o menor sentido continuar a pensar numa relação com esse Estado, enquanto esse Estado mata, enquanto esse Estado tortura, enquanto esse Estado violenta. Então há um elemento importante de ruptura com esta lógica de Estado, e aí uma leitura de que as categorias construídas pela geografia até aquele momento, como por exemplo a ideia do indivíduo, ou as mesmas lógicas possibilistas estão postas anteriormente, fundadas numa perspectiva positivista liberal, não dão conta de compreender que mundo é este e como transformar esse mundo. E portanto, influenciados em certa medida por obras como, por exemplo, a Geografia Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, que coloca em questão qual é a função da geografia na escola e na universidade, que vai entender essa dimensão de poder que perpassa o conhecimento geográfico, de um poder saber que está vinculado a estratégias territoriais, é que esta geração, e aqui tem alguns nomes importantes dessa geração, vai repensar os métodos, vai repensar as categorias de análise, vai repensar as metodologias de pesquisa, colocando no centro o debate da produção do espaço, da relação entre natureza e apropriação, dos debates próprios do materialismo histórico dialético, pensando elementos de classe, pensando elementos da totalidade social, tentando compreender os movimentos da realidade nas suas contradições e não só naquilo que tem de continuidade. Pensar uma relação de uma geografia que se faz para além do Estado, e aqui tem um ponto fundamental, essa proximidade da geografia com os movimentos sociais, com os grupos organizados, com os grupos de resistência e assumindo uma crítica à lógica positivista de neutralidade do conhecimento. Para essa geração, o conhecimento geográfico é um conhecimento vinculado a projetos políticos. Se há um projeto político do Estado ditatorial, é fundamental constituir um outro projeto político a partir de uma lógica da não violência, de uma lógica do enfrentamento pela crítica a essa sociedade e pela superação dessa sociedade, que é uma sociedade assentada nas questões de classe. Né? Portanto, para esses autores é fundamental que uma geografia que seja capaz de pensar a realidade brasileira no interior da discussão do modo de produção capitalista, ou seja, a realidade brasileira não por si mesma, porque isso poderia resultar na reafirmação do nacionalismo, o que foi talvez o grande equívoco da geração de 30, e aqui efetivamente você está pensando essa realidade brasileira no interior das suas contradições, e contradições que precisam ser lidas nesse desenvolvimento desigual e combinado no modo de produção capitalista. Por isso, os conceitos e as proposições da geografia clássica são vistos por essa geração como incapazes, insuficientes de avançar em certas perspectivas do entendimento. Né? Quando a geração de 30 se nega a falar de contradição, de sujeito social, de expropriação, de violência, essa geração não os conceitos propostos por ela não dão conta de entender essa sociedade que é cada vez mais complexa em movimento e contraditória. Acho que isto vai se consolidar a partir de vários processos e acho que é fundamental destacar o papel da AGB, da Associação dos Jovens Brasileiros, nesta constituição desses movimentos. Parte importante desses autores estão disputando também a forma de organização da entidade, a forma como ela estava pensada, e aí você tem uma grande reforma do Estatuto da AGB que vai possibilitar outras vozes, outras formas de organização, relações mais horizontais de poder, e uma série de textos, acho que destaco aqui o Por uma Geografia Nova, do professor Milton Santos, que é efetivamente uma perspectiva importante de debate, de discussão. Né? O Carlos Walter Porto Gonçalves, que é um desses autores fundamentais para entender esse contexto, vai chamar a atenção da necessidade de articular esses debates na universidade com os debates travados na escola. E aí, isso é fundamental para a gente perceber que não fazia o mínimo sentido pensar numa renovação da geografia se aquilo que acontecia na escola continuava a ser uma lógica ainda pautada no nacionalismo, ainda pautada numa compreensão de realidade que era uma realidade não marcada pelas contradições de classe, pelos movimentos que esses autores estão chamando a atenção. Portanto,
é deste contexto, ou seja, é desta relação entre a renovação das perspectivas da geografia junto aos movimentos sociais da universidade que vão surgir os grandes movimentos de renovação da geografia escolar e dos currículos de geografia escolar, também num contexto de abertura política que é o contexto da década de 80. Se para alguns autores a década de 80 é pensada como uma década perdida, no caso do ensino da geografia, no caso da defesa da escola pública, é efetivamente uma década muito importante. É nessa década que a gente tem a formação dos principais partidos políticos, movimentos sociais, e é nessa década que a gente também tem inovações curriculares muito interessantes. Eu queria chamar a atenção para uma das inovações curriculares, que é a proposta da SEMP, né? O conhecido livro vermelho. Né? A SEMP era o órgão, na verdade ainda é o órgão, que pensa, organiza e discute as propostas curriculares do Estado de São Paulo, e esta proposta começou a ser desenhada no começo da década de 80, e ela vai demorar quase 8 anos para poder se tornar de fato uma proposta. É uma proposta que se fundamenta no materialismo histórico-dialético e é interessante porque é uma proposta que ela tem uma lógica de construção um pouco mais dialógica. Isso não significa que todos os professores e professoras participaram do debate, mas havia uma tentativa de pensar um debate entre a universidade e a escola pública. Né? E aí, repensando qual é o papel da educação geográfica, não só para entender, mas também para transformar o mundo e pensar essa nova escola que está surgindo, essa escola da redemocratização, essa escola que está se popularizando, essa escola que efetivamente está mudando a sua característica nesse contexto da década de 80. Né? Aqui vocês têm efetivamente o que diz a proposta da SEMP, e aí fica claro a relação dela com o materialismo histórico dialético, essa ideia de partir de situações concretas e entender como, a partir desse método, é possível investigar a realidade, as suas contradições, e não só investigá-la, mas também transformá-la. Né? A professora Marisa Buttoni, que foi professora da PUC, hoje está na UERJ, traz uma série de perspectivas interessantes. Ela participou efetivamente da elaboração dessas propostas, está na Secretaria Estadual de Educação, e aí ela vai dizendo, né, como foram produzindo conflitos a partir da elaboração da proposta. Né? Ainda mais porque conflitos de todas as ordens. Por exemplo, o documento final foi acusado de ser um manual do Conselho Marxista, né? E foi acusado tanto pelos organismos institucionais, como ela foi também trouxe muita polêmica aos professores de geografia. Né? Muitos professores viam aquela dificuldade de entender a proposta e, ao mesmo tempo, de entender a geografia que eles faziam. Né? Ela conta, por exemplo, uma história de alguns professores que diziam: mas como eu vou trabalhar com Rosa dos Ventos crítica? Como eu vou trabalhar com hidrografia crítica? É como se a ideia da crítica tivesse que estar presente em todos os conteúdos. Então, é interessante a gente perceber nessa experiência da proposta da SEMP, né, que é uma experiência inovadora do ponto de vista da sua construção, mas o quanto ainda a gente tem uma limitação da dificuldade do diálogo entre aquilo que se pensa na universidade e aquilo que é efetivamente o chão da escola, e todas as contradições e todos os elementos que marcam o chão da escola. Aqui tem um dado que a gente pode voltar, que é um dos argumentos que a gente tem utilizado durante a disciplina, que é: não dá para entender a epistemologia da geografia escolar como se ela fosse uma superação de uma tradição pela outra. Ela é muito mais um mosaico de tradições superpostas, e aqui é um exemplo muito claro, ou seja, a geografia crítica aparece na escola no interior de uma composição de outras tradições da geografia escolar. E é fundamental discutir como essas tradições se articulam, são lidas pelos professores, para que a gente possa efetivamente pensar em reformas curriculares com a participação dos sujeitos da educação, que não sejam simplesmente uma transposição didática. Então, esse é um dado interessante para a gente levar em consideração que, mesmo numa proposta como essa, ainda ela está baseada numa lógica transpositiva didática, como se os conhecimentos produzidos na universidade fossem suficientemente iluminadores a ponto de transformar toda a realidade da escola. Né? Acho que um outro texto que eu indico para que a gente possa aprofundar esse debate é o texto da professora Shoko Kimura, que vai apontar também que havia, no contexto da redemocratização, uma ideia de que era fundamental não censurar o documento, mas também não criar as condições objetivas para que ele se realizasse. E ela vai dizer, efetivamente, que, apesar da secretaria não querer que o documento se consolidasse totalmente, ela permite que o documento seja publicado, no entanto, ela
A partir da publicação, não cria nenhuma condição, como, por exemplo, os cursos de formação continuada, mudanças na carreira docente, ampliação dos diálogos entre escola e universidade, e tudo isso vai levando com que a proposta se torne uma proposta fracassada. Isso é um elemento fundamental para a gente entender como a produção do fracasso destas propostas inovadoras vinculadas à geografia crítica vai criando as condições para que a gente veja o aparecimento da chamada tradição neoliberal de geografia. Esse é um ponto que a gente vai retomar na próxima aula, mas acho que esse movimento, essa passagem é importante também. Portanto, é fundamental perceber que são múltiplas as contradições e uma delas é muito destacada pela Shoko Kimura em outro texto sobre a geografia na escola básica, que ela vai dizer que muitos professores assumiram o debate da geografia crítica como a ideia de que era fundamental falar de conteúdos críticos. No entanto, sem mudanças metodológicas nas formas de ensinar e aprender geografia. É como se a gente tivesse, na teoria, um discurso piagetiano, mas na prática, práticas conservadoras, violentas, pinochetianas. Significa que, para muitos professores, ser crítico era dar uma aula expositiva sobre socialismo, ou era dar uma aula expositiva falando dos movimentos sociais. E aqui é um debate fundamental para perceber o quanto as transformações e as traduções elas precisam estar envoltas num debate que envolve conteúdo e metodologia. Qualquer possibilidade de separação de conteúdo e metodologia pode resultar ou de um lado de um reforço da transposição didática ou do outro no chamado pedagogismo, como é aquilo que a gente vai ver na tradição neoliberal de geografia. Nesse sentido, e aí a gente vai fechando a nossa aula, é fundamental perceber que desta lógica da tradição crítica, de certa maneira, ela tem uma dificuldade de se consolidar no chão da escola, porque ainda se mantém uma lógica transpositiva didática, né, que atravessa essas tradições. Ainda se pensa a escola como um lugar onde se reproduzem os conhecimentos feitos na universidade. Além disso, como a gente muito bem viu pelos trabalhos da professora Shoko Kimura, não foram criadas condições de implementação destas propostas e essas condições passam efetivamente por melhores carreiras, formação continuada, tempo de preparação de aula, tempo de apropriação dos currículos, de crítica e de reflexão sobre os currículos propostos, né? É fundamental também perceber que, apesar de todos os discursos, ainda havia, e aí mesmo nem na perspectiva crítica, pouco reconhecimento da geografia escolar de seus sujeitos, e aqui a gente pode ter um elemento fundamental para entender, aqui ainda não está posto a existência de uma epistemologia da geografia escolar. A epistemologia da geografia escolar é efetivamente um campo de pesquisa bastante recente e que não vai surgir no contexto da renovação da geografia crítica, e isso, ou seja, essa não existência, essa inexistência de uma epistemologia da geografia escolar é um dos elementos que leva à manutenção da transposição didática como prática, como processo da relação entre escola e universidade, né? E, além disso, você tem esta permanência, essa força política das consequências da formação docente advinda da militar. Nós estamos falando, portanto, que a Lei 5.692, que as licenciaturas curtas, com o fato de mais de 75% dos professores serem formados em universidades privadas que adotaram licenciaturas curtas, criaram um impacto gigantesco no processo de precarização do trabalho docente que a gente sofre até hoje. Então, olhar para essas causas, olhar para esses processos, nos ajuda a entender como, de alguma forma, dos limites de implementação da geografia crítica e das próprias contradições internas da tradição da geografia crítica escolar, é que vão surgir os elementos de legitimação da tradição neoliberal da geografia escolar que a gente vai discutir na próxima aula. É isso.